Ou seja, o homem, ele não foi criado para viver no tempo. O homem ele é criado no tempo, porém o tempo ele serve como apenas o processo pelo qual Deus vai conduzir este homem à eternidade. Isso é por isso que está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, quando diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que significa que, se você olhar para um animal, qualquer um que seja, jamais um animal vai ter no coração o desejo, o anseio pela eternidade. Já o homem, mesmo aqueles que dizem não crer em Deus, eles almejam pela eternidade. Então Deus colocou a eternidade no coração do homem, para o homem desejar pela eternidade, porque o homem, por fim, será ingressado na eternidade, quando então o Senhor ele estabeleceu o novo céu e a nova terra. Então o livro do Apocalipse é o livro que traz a consumação dessa longa história. Uma história de criação, uma história de queda, uma história de rebelião, uma história de transgressão, uma história de culpa, de pecado, uma história de muitas tragédias pelas quais o homem passou, de misérias, de destruição, mas também uma história cheia de amor, cheia de redenção, quando Deus intervém na história para redimir o homem. E então começa também uma história de cura, uma história de transformação. De tudo isso, o que nós vemos? Nós vemos Deus trabalhando o homem. E este é o ponto central da Escritura naquilo que se refere a mim e a você. Porque é verdade que a Escritura revela a Deus e que a Escritura é teocêntrica, tem Deus como centro. Ela é cristocêntrica, tem Cristo como centro. Mas no que diz respeito ao homem, o que há de mais importante? Senão você compreender que a sua existência está aqui, revelada na Escritura, e que Deus então, Ele quer mudar a sua vida. Esse é o grande ponto. Porque para onde você olhar, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, quando você olha, assiste a um noticiário, você lê um jornal, ou você conversa com alguém, você vê constantemente um mundo cheio de sofrimento. Todo ser humano, onde quer que ele esteja, ele estará cercado por sofrimento. O mundo está gemendo, como diz lá em Romanos capítulo 8. A criação, ela geme angustiada, porque ela está sofrendo a corrupção. Então, o grande problema do ser humano é o sofrimento. Em todos os níveis, seja ele no nível espiritual, psicológico, físico, emocional, intelectual, mas o homem está cercado de sofrimento. E o homem busca solução. E aqui está o grande detalhe. O homem busca uma solução numa religião, ele busca a solução mediante uma formação intelectual, ele busca a solução para o seu problema num casamento, na medicina, num remédio, num pai de santo, numa igreja evangélica, numa reza, num jejum, no dízimo que ele pode dar. E por mais que o homem procure a solução para o seu problema, ele não encontra. Ele não encontra. Nós vemos cada vez mais o sofrimento aumentando na humanidade. E tudo isso porque o homem procura esses meios de cura, que seria os meios de salvação, os meios de redenção, eles procuram nas suas próprias fatalidades. Ou seja, o homem caído não pode produzir cura. O homem pecador, o homem que é doente, o homem perdido, ele não pode de si mesmo promover ou produzir cura, saúde, vitória, felicidade eterna. Até hoje mesmo tinha um grupo lá do Sem Fronteiras debatendo a questão do pecado. E por mais que a gente falava que o pecado não pode ser vencido pelo próprio homem, mas eles continuamente falavam que não, que o homem deve lutar contra o pecado. Eu falei, então você continue lutando contra o pecado. Aí eu perguntei, você luta contra o pecado? Eu luto contra o pecado. E você tem vencido o pecado? Ele falou, não, todo dia eu sou derrotado por ele. Eu falei, então você continue lutando contra o pecado, que você nunca vai vencer o pecado.